Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região do Vale dos Sinos. Os candidatos que têm domicílio eleitoral nas cidades de Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha e São Leopoldo. Ao meu lado eu tenho aqui o Arthur Schmidt, candidato a deputado federal pelo MDB. Muito obrigado por dispor teu tempo e vir aqui conversar com os telespectadores da Vale TV. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade dessa entrevista. É um momento de poder falar um pouco mais sobre política. As pessoas, durante o período intereleitoral, onde não acontecem campanhas, as pessoas acabam se afastando, têm seus afazeres, mas percebem que a realidade não está como gostariam que estivesse e de alguma forma ou outra conectam que a política não vai bem em função do que vivem. Então, espaços como esse são fundamentais para a gente poder falar melhor sobre o nosso trabalho e mostrar que nem todo mundo é igual na política e nós precisamos, cada um fazer a diferença. Arthur, tu és um vereador hoje em São Leopoldo que doa o seu salário para as escolas municipais. Exatamente. Então, eu já fui secretário de Educação em São Leopoldo, mas eu sou funcionário, sou empregado já, vai fazer 15 anos da Caixa Econômica Federal. E na última eleição, então, concorri, fui eleito vereador. E depois de eleito, fazendo uma reflexão sobre coerência, porque eu sinto que nós precisamos de mais coerência. A política precisa de mais coerência entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. E eu sempre cobrei isso. Outra questão muito forte que eu debatia e sempre fui um crítico é que política não é profissão. Nós temos pessoas vivendo aí uma vida inteira no meio político, que também não vou julgar se está certo ou se está errado, mas na minha opinião isso de alguma forma não bate. E quando estive eleito, então, está no momento então de dar o exemplo e não fazer um discurso e na prática fazer diferente. E foi isso que me levou então a tomar essa decisão, depois de eleito, de continuar trabalhando na Caixa e desenvolver meu trabalho de vereador. E o recurso, o salário de vereador, que se chama subsídio, ele é um subsídio porque deveria servir apenas para o suporte, né? Porque tem custo, tem gasolina, tu tem outras despesas por estar exercendo a função. Até a função de fiscalização é uma função que te demanda tempo, tu ir até o local. Exato. Então tu tem vários custos. Tu tem custos, mas de qualquer forma, tu pega todo o valor que se recebe para isso, é um valor um pouco acima do que se imagina que uma pessoa gaste para desenvolver o trabalho, até porque se tu comparar com a realidade das pessoas na sociedade, poucos têm essa remuneração. Então é isso, a gente tem que pisar no chão, vivemos todos no mesmo país e vamos ter cada um fazer um pouco mais. Hoje em dia, falar sobre privilégios na política é um tema muito importante, porque se espera hoje um pouco mais do que se esperava antigamente dos políticos, especialmente pelo momento que a política vive, a democracia no Brasil vive, em que há sérios indícios de uma possível afronta à democracia, ao Estado de Direito. Tu pretende continuar abrindo mão do teu salário enquanto deputado federal? Enquanto deputado, muito bom tocar nesse assunto. Enquanto deputado, a gente tem uma questão bem interessante, que eu não posso continuar meu trabalho na Caixa. A lei não me permite conciliar as duas funções. Então, obviamente, eu não posso abrir mão do meu salário em função disso. Porém, tu trouxe uma palavra que eu falo sempre onde eu estou conversando, é privilégio. As pessoas no Brasil, elas têm um costume de distorcer o sentido de algumas palavras. E no Brasil a gente tem assim, uma palavra muito comum, é o direito. Todo mundo diz que tem direito. Corporações constroem direitos para elas. E na minha opinião, direito é quando é para todo mundo. Se não é para todo mundo, se chama privilégio. Se não é para todos o direito, então só para algum grupo é privilégio. E no caso do deputado federal, eu quero chegar lá para discutir alguns privilégios. E daí eu quero discuti-los profundamente. Auxílio moradia, auxílio paletó e tantos outros benefícios que os deputados federais usufruem, que eles chamam de direito, porque está na lei, e eles consideram direito. Mas se pensar que só o salário do deputado é muito maior do que a média da maioria das famílias do Brasil, então a gente tem que rever esses privilégios. Então, isso é algo que eu faço, que eu tenho as pessoas que me conhecem sabem, que não preciso nem falar em campanha, nem dizer, mas que eu sou totalmente contra e que a gente tem que acabar com isso.
Até porque se fala muito do auxílio moradia para juiz, para todos esses órgãos que recebem auxílio moradia, e que a origem dele é o auxílio moradia dos deputados, que se tu encerra, acaba com a lei nos deputados, tu tem que acabar com todo mundo, porque isso é um absurdo. No Brasil, pessoas que recebem 30 mil por mês ainda receber auxílio moradia. Receber algum auxílio para desenvolver o trabalho. Qualquer outra empresa que tu seja transferido, ninguém vai te dar auxílio moradia. Vão te dar no máximo, mas dão uma ajuda de custo para a mudança. Isso então, se não é para todo mundo, não é direito. É privilégio, a gente tem que acabar com isso. Então esse é um posicionamento que eu tenho que é muito forte, que é para trazer a realidade para todo mundo. O Brasil é um só e a gente tem que viver no mesmo país, viver na mesma realidade. E dessa forma, acho que a gente vai conseguir melhorar a vida da maior parte das pessoas. Mas o político tem que pisar no chão. Não dá para pensar que por ele ser um representante, ele tenha lá privilégios. Pelo contrário, tem um compromisso, uma responsabilidade muito maior. Porque não é apenas o Arthur que chega lá, são as pessoas que me colocaram lá que eu estou representando. Então é um compromisso muito maior e tu tem que dar o exemplo. Tu não pode ir lá querer pregar uma coisa, fazer um discurso e na prática está usufruindo de algo que ninguém mais tem. Então tem que acabar, realmente. Tu, como a tua experiência de secretário da Educação, certamente te trouxe uma série de possibilidades de obter uma nova visão de como funciona a educação de uma forma interna. Sim. Como é que tu quer aplicar essa tua experiência no teu mandato? Pois bem, então assim, começa que o meu mandato de federal é um mandato que eu busco fortalecer a região que nós vivemos. Nós temos alguns deputados federais já na nossa região, porém, se cada pessoa, cada um que está assistindo aqui o programa, olhar números de quantos eleitores tem a nossa região, nós poderíamos eleger muito mais representantes nossos. E o que nós ganharíamos com isso? Nós teríamos mais força para trazer investimentos para a nossa região. Por exemplo, nós temos a rodovia 448, a extensão dela é fundamental para desenvolver a região. O aeroporto 20 de setembro também é fundamental para desenvolver a região. Além disso, nós teríamos mais um deputado com emendas parlamentares. O deputado ele tem direito a mais de 30 milhões em emendas parlamentares e mais 30 milhões vindo para a nossa região. E o que isso tem a ver com a educação? Ele tem a ver que é esse recurso que pode trazer para as escolas aquilo que elas não conseguem com os municípios. A escola precisa de estrutura, melhorar a estrutura, com certeza, porém ela tem que ser pensada para o jovem do futuro. Hoje, já está se transformando o mercado de trabalho. O mercado de trabalho que existia deixa de existir a cada dia e a área de tecnologia é fundamental para o futuro. Então nós temos que trabalhar pedagogias diferenciadas para as crianças. E hoje os municípios mal e mal têm condições de manter estrutura de escola, salário de professor em dia, e esses desafios nós temos que superar tendo representantes na região para vencer esses desafios. Se tu pensar que hoje as escolas elas não têm um ensino de robótica, de programação, um inglês mais fortalecido, de que forma essas crianças vão se desenvolver no mercado de trabalho depois. Nós precisamos prepará-las. Nós precisamos trabalhar habilidades socioemocionais para desenvolverem seu trabalho nas empresas, porque nós temos, por exemplo, em São Leopoldo, um polo de tecnologia e tem mais de 6 mil empregos, mais de 300 vagas abertas e não tem pessoas capacitadas para assumir essas vagas. Se nós não investirmos na educação para transformar a educação, nós teremos no futuro mais empregos e pessoas precisando, desempregadas, que não têm como acessar esse tipo de mercado de trabalho. E, consequentemente, nós perderemos as empresas para outras regiões ou até mesmo outros países, o que já vem acontecendo. Se nós não trabalharmos a educação, realmente uma educação de qualidade, mas voltada para o jovem. O que nós temos muitas vezes é uma educação mais ideológica, mais voltada para ideias, mas não para quem está lá dentro da escola, para o jovem, para o adolescente que precisa estar preparado, desenvolvido para viver em sociedade, mas também acessar o mercado de trabalho, porque nós não podemos desconectar a escola também de mercado de trabalho no futuro. Se nós não prepararmos ela para ser cidadã, e faz parte da trabalho, tu trabalhas e ela vai precisar também. Então a gente tem que estar pensando nisso e um mandato de deputado federal é fundamental para isso. Fora que, daí falar em estrutura,
nós podemos usar emendas parlamentares e também articular mais deputados federais, ações do governo federal, do Ministério da Educação, através da FNDE, para a construção de estrutura. Por exemplo, São Leopoldo, temos 13 escolas municipais que ainda não têm uma quadra coberta. Nós temos que difundir em toda a região mais escolas de educação infantil, não só São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, tantas outras cidades da região que possuem um déficit no atendimento da educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos de idade. E nós precisamos proporcionar isso para a nossa comunidade, e para isso nós temos que eleger mais deputados federais. E é nesse sentido que eu quero colaborar com a nossa região e poder trazer. Além disso, em 2020, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele deixa de existir. E vai ser discutido de que forma nós vamos financiar a educação. Hoje esse recurso é o que financia a folha de pagamento dos professores nos municípios, principalmente. E ele se extingue em 2020. E nós precisamos de pessoas aptas a discutir essa questão para podermos ampliar financiamento para as cidades e nós podermos garantir uma educação de qualidade no futuro. Eu gostaria de conversar 2 questões contigo. A primeira é mantendo o diálogo com a educação, e a segunda é o aspecto econômico sobre a educação também. Primeiro, a cultura. Como é que tu vê os mecanismos de financiamento cultural, como a LIC ou a Rouanet, que são ferramentas em que o empresário deixa de pagar o imposto Sim. e dá o dinheiro diretamente para o projeto aprovado pelo governo? Muitas vezes a gente sabe que existe uma sonegação e isso incentiva que haja a fomentação na cultura e que também as empresas se beneficiem comercialmente desse investimento, dessa ferramenta de investimento. Qual a tua opinião desses modelos que a gente já tem sedimentado, tanto aqui no Estado, que voltou agora com o secretário Vitor Hugo, voltou a ser valorizado, e em nível federal, que vem sendo bastante criticado por algumas alas da sociedade? Então assim, eu acho que é inquestionável a utilidade e a importância desse tipo de lei de incentivo, né? A crítica que surge, que sempre ocorre, é em função de quem tem acessado, justamente porque a empresa se beneficia comercialmente disso, acaba financiando muito mais artistas já consagrados, que além de receber o imposto para fazer o seu espetáculo, ainda cobram um ingresso absurdo para nós, pagadores do imposto também, porque o imposto quem pagou é o consumidor final. É nós que estamos pagando o imposto porque nós compramos o produto e todo o imposto está embutido ali. Ninguém paga imposto pelo cidadão. Sim. É o cidadão que paga. Então, eu acredito que isso que deve ser discutido para melhorar o mecanismo. Uhum. Nós precisamos da cultura e a gente precisa fomentar que a criança entenda a importância da cultura. E por isso nós temos que fazer, como é bem nessa linha, fazer a cultura chegar para dentro da escola. A cultura tem que estar dentro da escola, para quando a criança se tornar adulta, ela perceber e ela valorizar, ela dar valor para a cultura. Porque nós gostamos de comparar muito com países da Europa, onde existem museus consagrados, onde as pessoas valorizam a cultura. Mas isso é um processo. Isso não aconteceu agora. Eles passaram por um processo de valorização da cultura. Nós temos dificuldade de reconhecer a nossa origem, nós que somos berço da imigração alemã, São Leopoldo, Novo Hamburgo, é tudo a mesma cidade, vai até Taquara, era tudo a mesma coisa. Nós ainda temos dificuldade de passar para as nossas crianças a importância de reconhecer, não que apenas o alemão chegou aqui, mas que já existia negros, índios, e a história, a riqueza histórica da região e riqueza cultural da região. Trazendo e valorizando isso, o que nós ganhamos também? Nós podemos ganhar com o turismo. Hoje, quantos mil turistas apenas passam pela nossa região para ir até a Serra, para fazer turismo também cultural, de conhecer a história. Sim. E onde iniciou a história, a gente deixa todo mundo passar e não consegue aproveitar. Então, se a gente trabalha para fomentar isso e amadurecer isso dentro da nossa região, nós podemos ganhar muito também com o turismo, e fora que melhora o índice de desenvolvimento humano, social, né? Da nossa comunidade. Isso é fundamental para desenvolver. Arthur, eu quero agradecer imensamente, o nosso tempo é muito curto. Sim. E de qualquer forma, a gente agradece novamente a tua presença, a tua disponibilidade
de vir aqui conversar com os nossos espectadores e a possibilidade que a gente tem de criar esse canal aberto, democrático, de discussão e amplo das ideias que, enfim, os candidatos têm e querem aplicar ao seu mandato. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, e convido a todos a conhecer mais o meu trabalho, que não é feito só por mim, por todos aqueles que me ajudaram a colocar lá. Procure nas minhas redes sociais, temos aí um enorme prazer em apresentar o nosso trabalho e estarmos também à disposição da comunidade, porque esse é o nosso papel como representantes dela. Muito obrigado.